A paz do Senhor Jesus Cristo e que essa paz ela esteja no seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. O tema da nossa palavra hoje é: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Essa palavra todos nós ela é muito conhecida, né? Está lá no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 até o 21. Eu coloquei até o 19, mas não tem 21. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes importando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogai-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só essa palavra. A palavra do Senhor ela é bem clara, que sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, quando eu falo essa palavra, que ela não está falando sobre a questão que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas ela está falando que desde o início da palavra, nós estamos falando sobre nova criatura. Nova criatura é a partir do momento que quando nós abandonamos todas as coisas, né? Então, quando essa palavra ela vai falar, ela vai confrontar nós, próprio nós. Se você quiser, você pode estar indo lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que vai falar sobre a santidade, né? Que fala que precisamos viver em santificação, buscar a pureza, né? A separação do pecado, dedicação a Deus, para poder vivermos em santificação. Então a palavra de Deus ela é clara, que se nós não tivermos em santificação, ninguém verá o Senhor. Então essa palavra vai falar que todas as coisas que nós vivemos já passaram. E tudo se fez novo, ou seja, nós estamos no ministério da reconciliação. Se nós se reconciliamos com Cristo, se eu sou embaixadora de Cristo, se Jesus ele carregou os meus pecados, porque Jesus sofreu por amor a nós, tomou nossos pecados, e a partir dali, no terceiro dia, ele ressuscitou, ao qual nós se tornamos o quê? Nós se tornamos os filhos de Deus, a partir do momento que quando eu estou me reconciliando, minha palavra, ou seja, eu vou resumir bem para vocês. Quando a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, quando a partir do momento que eu aceito Jesus, quando eu creio em Jesus, quando eu entrego Jesus, a minha vida a Ele. Porque Cristo, naquele momento da cruz, Ele estava pagando um alto preço pelas nossas vidas, para que nós fôssemos
feitos para que nós pudéssemos deixar de se tornar órfãos e para que nós pudéssemos nos tornarmos filhos de Deus. Então, a partir do momento que eu me torno filho de Deus, eu já não sou mais órfão, mas eu sou escolhido. Ou seja, a santidade é o caminho para a gente ver a Deus. É a separação totalmente das coisas do mundo. É separar totalmente para Deus. Ser um coração santo, ou seja, um coração limpo, para viver em santificação. Para conhecer a verdade, se nós não conhecemos a verdade que é a palavra de Deus, não tem como não se tornar santo até conhecer Jesus. Porque só por Ele nós podemos ser salvos. Através de Jesus. E andar com Deus é viver uma vida de santificação, uma vida de santidade. Então, quando em 2 Coríntios vai dizer, capítulo 5, versículo 17, nova criatura, que você vai lá, em João 3 vai falar que no nascido novo, vai falar sobre o reino de Deus. Ou seja, nós devemos todos os dias, entender que nós somos uma nova criatura, que nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos. Você vai lá no Timóteo 2, capítulo 2, 22, que vai falar sobre fugir das paixões e do coração. Porque o coração, muitas vezes é enganoso, Então fala que nós devemos fugir das paixões, Seja aquilo. Paixões, não estamos só falando somente paixões entre homem e mulher, mas é muito mais do que isso, Tudo aquilo que te atrai para longe de Deus. Estamos falando sobre algo que vai te afastar da presença de Deus, daquilo que desagrada. Mas eu falo com Deus, Eu sempre falo com Ele, Eu sempre oro, sempre falo com o Senhor. Mas a partir do momento, Deus, Ele é a verdade. Se eu minto, a mentira não pertence a Deus. Deus, Ele não agrada da mentira. Se eu dou falso testemunha, como é que eu posso agradar a Deus? Eu não posso agradar a Deus. Se eu estou deixando de seguir a palavra de Deus, a lei de Deus, eu já estou longe de Deus. Ou seja, se eu estou longe de Deus, como é que eu verei a Deus? Como é que eu verei o Senhor? Se eu sou contra a sua própria lei, contra a sua própria palavra. Mas eu digo que eu falo com Deus. E ainda é capaz de dizer que Deus me entende. E que Deus me conhece muito bem. Sim, Ele te conhece. Deus conhece cada um dos seus filhos. Deus, Ele sonda, Ele sabe os nossos pensamentos. Conhece mesmo. E muitas vezes Ele até se entristece. Porque muitas vezes não é questão de bênçãos. Não é questão de queremos receber algo da parte de Deus, mas é amá-lo mesmo que Ele não te dê. Ou seja, claro que Deus vai te dar, Claro que Deus vai dar, porque Deus, Ele nos dá a salvação. E Ele sempre, como seu imenso amor, vai multiplicar as bênçãos sobre a sua vida. Mas estamos falando mais do que isso, sabe? É sobre você entender que existe algo muito mais maior do que uma intimidade de uma vida interna. Estar com Deus. Então, que essa palavra fique em teu coração. Que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como eu sempre digo, é impossível nós servir dois senhores. É somente um Senhor que devemos servir. Amar Ele sobre todas as coisas. E Ele não abre mão disso. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar, estamos dizendo, é você sempre
Manter com o teu coração e amor em Cristo, com a paz de Cristo no teu coração. Ficar em paz em Cristo, uns com os outros. E é isso que Deus quer de cada um de nós. O amor em Cristo Jesus, a paz de Cristo em nosso coração. Porque se eu tenho paz, eu dou a paz. E é isso que Deus quer sobre os nossos corações de cada um. Então que essa palavra fique em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E que essa palavra, ela identificou o teu coração, edificou o seu coração. Em nome do Senhor Jesus, que seja para aquelas que ainda entregaram sua vida para Cristo, as que estejam afastadas, que estão na casa do Senhor, que entenda que essa palavra, ela tem uma direção certa e ela é para o teu coração. Amém?